Aparece. Se você quiser aparecer o rosto aí, pode aparecer, só tá, gente? Aí, não vou, né? Boa noite a todos. Aula de processo civil, tutela inibitória. Nós vamos falar hoje da unidade 4, seção 1, 2 e 3, né? A gente já tinha conversado numa aula sobre a parte prática de tutela inibitória, então hoje a gente vai ficar com uma parte teórica da nossa emenda, e as próximas aulas vai ser prática de peça, ação civil pública, depois a gente ter cumprido a ementa para ver como é que funciona na prática isso. Então, hoje a gente vai falar da parte teórica da seção 1, que é a coisa julgada nas ações coletivas, conexão, litispendência. Existe isso nos processos e também existe nas ações, né, coletivas, que é o caso que a gente vai estudar. Vamos entender o que é tutela inibitória negativa e positiva novamente. A seção 2 fala especificamente sobre a diferença entre tutela individual e coletiva. O que seria uma sentença mandamental e executiva na tutela inibitória. E quando tem inadimplemento, né? Quando o requerido, o réu, ele não cumpre essa tutela inibitória, ele descumpre a ordem do juiz. O que acontece? Tem tutela ressarcitória também, e tutela equivalente à restituição de coisa. Então, como o conteúdo também tem sobre reivindicação de posse, reintegração e manutenção, que a gente viu isso no começo do semestre, aqui está especificando as tutelas. Eu vou conversar com vocês a parte teórica hoje, e aí nossas próximas aulas vamos usar para poder ver peças práticas e também para correção, dúvidas, né, dessa parte da nossa prova, porque esse conteúdo, né, eu tiro desse livro aqui, já sempre mostro, que é do Guilherme Marinoni, é um escritor muito renomado, né, na nossa matéria, grifei e li bastante, só que é um tanto prática, tanto mais, não é tão assim usual para a gente falar de outra coisa, então para ficar mais fácil a gente distribuir dessa forma, tá? Deixa eu ver, você tá aí, se quiser ligar, Tainara, a câmera eu falei, você pode ligar, eu vou tentar ser o mais breve aqui possível para não ficar muito com delongas. Se você tiver o código aí de processo civil, é bom, porque a gente vai folhear alguns artigos, essa situação para entender o que é essa tal dessa tutela inibitória. Tem a aula que eu dei, não lembro se foi 2 semanas atrás, você não estava, né? Então aí talvez vou ter que repetir um pouquinho mais, mas a gente já retoma. A gente também pode conversar, não sei se você estava, né? Que a gente conversou sobre ação de consignação, monitória, cobrança, até aqui anotado, que eu passei para o pessoal, exigir contas, a diferença entre execução e cobrança, falei sobre tudo isso aqui, numa revisão. Tá. A gente pode falar para você entender na prática isso, se não conversar hoje, para não ficar muito cheia a cabeça, a gente conversa na outra aula. Deixa eu até abrir o livro aqui, eu trouxe exemplos. Eu mandei o material litispendência, na ação coletiva, artigo da tutela diferenciada, que é essa tutela nossa aí, essa tutela inibitória. Eu vou abrir o material, se você puder abrir aí. O material tem 2 páginas, mas é muita matéria, entende? Porque como eu já conversei em outra aula, eu coloquei só o básicozinho para você saber o que a gente está falando. Então, ali, você está no computador ou está no celular aí, Tainara? No celular. Você não está conseguindo ver o material no computador? Você não abriu o material que eu fiz no computador? Tá tudo no celular? Tudo no celular, professor. Fica menorzinho, né, para você. Tipo assim, fica ruim para você ver, né? Mas vamos lá. Vamos lá, que daí eu vou te ajudar. Você tá com o Void Mecum aí? Se você estiver abrindo o artigo 497. Tá. 497. No Código de Processo Civil, tá? Seguinte, vou explicar para você no linguajar mais simples. Depois a gente vai entender, porque isso aqui é até por 497. Primeira vez que a gente tem contato, é um pouco complexo, assim, para poder entrar na cabeça. Mas se você entender hoje
levando em consideração que você não assistiu a aula inteira, né? Que eu lembro que estava eu e outro aluno de tutela inibitória, já vou estar feliz, que você vai saber o que é esse trem aí. Só para você entender, né? Você assistiu alguma das minhas aulas sobre a possessória, integração de posse, manutenção? Sim, Assistiu? eu não Então, assisti as últimas aulas, que eu tive problema em casa e não teve como assistir. então tá, eu costumo gravar, tá? Só de tutela que não deu certo, que não deu problema no Teams, que não subiu, mas o restante tá tudo gravado lá no Aba. Se você entra lá na aula, tem a pré-aula, a aula e pós-aula. Na aula eu coloco o material em PDF e a aula do YouTube. Você clica e tá lá no YouTube a aula. Pode ajudar, né? Só para você entender, só para você entender o que é essa tutela inibitória na prática, porque eu estudei muito ontem para hoje para tentar fazer de uma forma que ficasse mais tangível para vocês, porque você fala tutela inibitória, tutela de remoção do ato ilícito, que é o nome da matéria, né? Se você vê lá, procedimentos especiais, por quê? Porque as ações que nós estudamos, como consignação em pagamento, monitória, cobrança, são ações especiais. Não é uma ação comum. Tem um rito especial, às vezes tem uma lei específica, tem um procedimento. Então, por isso que é especial. Agora, a tutela inibitória e tutela de remoção de ato ilícito, só para você entender, por exemplo, quando a gente fala na ação lá de reintegração de posse, né, quando alguém foi esbulhado, manutenção de posse, quando alguém foi turbado, e o interdito proibitório, quando alguém ameaça que vai esbulhar, que vai, né, a posse do possuidor de boa-fé, que tem o animus domini, a gente pode entrar com as possessórias e tem a liminar, que a liminar nada mais é do que, se a gente provar para o juiz que dentro de ano e dia teve esbulho, que a pessoa não está mais no local, turbação, a pessoa deu um tiro na propriedade, teve uma turbação, né, mas não conseguiu tirar, ou ameaça, que vem do interdito, a gente consegue eliminar para que o possuidor de boa-fé retorne para a propriedade, para que o réu não tire o possuidor de boa-fé da propriedade sob pena de multa, ou aplicar multa se a pessoa entrar na sua propriedade, porque ela me ameaçou. Essas tutelas das possessórias, que até o final da ementa, que eles pedem para a gente explicar, é uma tutela da reintegração de posse, da manutenção de posse. Por quê? Porque quando o juiz ele dá uma decisão para inibir, para proibir que entrem na sua propriedade, ou para poder arbitrar uma multa, caso você entre na propriedade de um terceiro, ele nada mais está fazendo do que concedendo uma tutela inibitória. Então, é esse o raciocínio que eu tive uma maior cuidado de formular para vocês, para ficar tangível. Então, quando o juiz ele dá uma liminar, numa possessória, independente da possessória que a gente estudou, para a pessoa não te incomodar, para você voltar para o seu terreno, né? E arbitrar multa, se quem te ameaçou for na sua propriedade, ele está concedendo, na parte geral do processo civil, nada menos do que uma tutela inibitória, uma tutela que vai remover ato ilícito. Se a pessoa foi lá na sua propriedade, tomou posse, ele não é o possuidor de boa-fé, a tutela liminar que o juiz concede para você voltar para sua propriedade é uma tutela de remoção de ato ilícito. Você entende? Então, assim, esse raciocínio inicial que eu preciso que você entenda, que você vai fazer, não faz sentido. Por quê? Na hora que a gente lê o artigo da lei, e até mesmo os livros, você vai perceber que o artigo ele é bem genérico. Eu estou falando isso com bastante propriedade porque eu li o livro, né? E aqui o doutrinador ele dá exemplos. Ele dá exemplos tangíveis que eu posso compartilhar para ficar mais fácil. Mas até aqui você entendeu? Você entendeu o que é essa, assim, pelo menos o que eu transmiti, né? O que é a tutela inibitória, o que é uma tutela de remoção de ato ilícito. É nada mais do que a gente já viu no direito, só que tem que raciocinar. Para falar, isso aqui é uma tutela que o juiz está mandando não fazer algo. O juiz está mandando fazer algo. Tutela inibitória ou tutela de remoção de ato ilícito, e etc. Entendeu? Até aqui? Sim. Sim, sim. Sim, Sim. Quem entendeu, põe dedo aqui, então. É verdade. Se quiser abrir aí.
Ó, eu vou abrir aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver o que eu falei primeiro aqui para você, para explicar. Tá, vou falar do material, artigo 497, vou ler ali que é 2 linhas e eu vou para o material, porque não adiantava eu ficar escrevendo do livro, porque ia ficar muito abstrato. Eu resolvi fazer assim, para falar para compreensão e usar os artigos, porque, né, da forma mais objetiva possível. Então, a inibitória, no material na página 1, funciona basicamente através de uma decisão ou sentença capaz de impedir a prática ou a repetição ou a continuação de ilícito, o que permite identificar o fundamento normativo processual dessa tutela nos artigos 461 e 84 do CDC. Se você conseguir abrir o Código de Defesa do Consumidor, vamos que eu vou falar um pouco de consumidor com você. No artigo 84, é o artigo que a gente, quando vai fazer petição inicial, gente advogado, a gente fundamenta o CDC, que é a liminar do CDC, que é da lei específica, está no artigo 84. Deixa eu achar meu Código de Defesa do Consumidor aqui, rapaz. Achei, vai estar na frente do CPC, tá? Eu vou ler o artigo 84 só para você entender. Como assim, professora? É porque no artigo 300 do CPC tem fundamento de tutela normal. Tem que ter perigo de dano ou perigo de risco útil ao processo, né, que a gente fala. Tem que provar a probabilidade do direito e o risco invocado, só isso. No 84 do CDC, quando a gente tem uma ação que a gente tem as partes, alguma aplicação do Código de Defesa do Consumidor, a gente usa preferencialmente o CDC. E o artigo 84 do CDC, ele dispõe, né, na normativa, como é que funciona a liminar para o consumidor. Eu vou só ler para você entender, são 5 parágrafos, porque faz parte. Ó. Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz concederá a tutela específica da obrigação, ou determinará providências que assegurem o resultado prático equivalente ao adimplemento. Parece que ele falou um monte de coisa, nada a ver, mas isso aqui nada mais é, por exemplo, quando você entra com uma ação para limpar o nome de um cliente, inscrição indevida, o juiz vai dar uma tutela, uma liminar, com fundamento no 84 do CDC, depois subsidiariamente o CPC, né, que é para retirar, para retirar o nome do reclamante dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa, por exemplo. É isso que fala o artigo 84. Então, o que a gente está aprendendo agora, nessa parte da matéria? É entender quando que existe uma tutela inibitória. Mas ela não é uma tutela de bicho de 7 cabeças, não. Todos os procedimentos especiais ou comuns, existem liminares e tutelas que podem ou não ser inibitórias. No caso, quando o juiz pede para limpar o nome de alguém, é uma tutela inibitória positiva, porque é para fazer, é para o réu limpar o nome de alguém. Você tem que fazer isso, reclamado, porque você está errado, mais ou menos, entende? É uma obrigação de fazer. Parágrafo 1º. A conversão da obrigação em perdas e danos somente será admissível se por elas optar o autor ou se impossível a tutela específica para obtenção do... O que ele fala aqui? Se for impossível fazer a obrigação, o que pode acontecer? Pode converter o pedido em perdas e danos, que é em dinheiro. Se não puder mais, se por exemplo, for alguma coisa de um bem perecível, não importa. Não puder mais acontecer de fazer o que o juiz concedeu na liminar, é convertido em perdas e danos, em dinheiro. Era para devolver o boi, sei lá o quê, da raça tal, origem tal, mas esse boi morreu. Não tem como devolver mais o boi. Então, aí converte em perdas e danos, tem que pagar em dinheiro. A indenização por perdas e danos se fará sem prejuízo à multa do 287. Parágrafo 3º. Sendo relevante o fundamento da demanda e havendo justificado o receio de ineficácia, é lícito ao juiz conceder tutela liminarmente ou após justificação prévia. Então, se for relevante, o juiz pode conceder a tutela sem a citação do réu. Que a gente fala inaudita altera par. Sem a citação do réu, normalmente o juiz concede a liminar para limpar nome. Porque você prova lá que você pagou a conta,
Você prova que é perigoso para a honra da pessoa, ter o nome inscrito, porque abaixa o score, etc., e o juiz concede, mesmo sem o réu ser citado. Isso aí está no CPC e no CDC. Para a tutela específica ou para a obtenção do resultado prático equivalente, poderá o juiz determinar as medidas necessárias, tais como busca e apreensão, remoção de coisas e pessoas, desfazimento de obra, impedimento de atividade nociva, além da requisição de força policial. Resumindo, se no final o juiz conceder uma liminar e a pessoa não fazer, por exemplo, não devolver o seu carro, né? Um exemplo, tá? Não significa que é ação de só para você compreender na prática. O juiz pode usar de força policial para poder cumprir o mandado. Tanto no Código de Defesa do Consumidor, tanto numa possessória, que é civil, né? O juiz fala para os requeridos saírem da propriedade. Não sai, aí ele pode usar de força policial. É a mesma ideia. Então, esse tipo de liminar que o juiz ordena fazer ou não fazer algo é tutela inibitória ou remoção de ato ilícito. Agora eu vou abrir no CPC, se você tiver aí ainda aberto, 497. Vamos voltar lá. Julgamento das ações relativas às prestações de fazer e não fazer ou entregar coisa. Você entende? Olha o caput do seu CPC, se você tiver com ele aberto. O julgamento de ações que tem por objeto fazer ou não fazer ou entregar coisa. A gente viu isso no começo, né? Só que agora a gente está entendendo de uma outra ótica. O observador muda a realidade. É a mesma situação de uma outra ótica agora. A obrigação de fazer o muro, de desfazer o muro, de entregar o cavalo, de entregar a casa, o carro, etc. 497 é do seu código. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se tem um clipe aqui, procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Parágrafo único. Para a concessão de tutela específica destinada a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ato ilícito ou sua remoção, é irrelevante a demonstração da ocorrência de dano ou existência de culpa ou dolo. Então, esse artigo e esse parágrafo único é a matéria inteira. É isso que você precisa entender com muito amor no coração. Eu preciso que você leia de novo e de novo, porque a gente vai ler 5 vezes e às vezes vai fazer banana na cabeça, e tá tudo bem. Quando o juiz concede uma tutela específica, não importa qual seja, que tem como objetivo inibir, ou seja, fazer que o réu não faça mais aquilo, deixe de fazer alguma prática, ou deixe de fazer alguma coisa que ele está fazendo reintegradamente. Por exemplo, acho que a gente falou sobre a ação do inquilinato, o juiz dá uma tutela para inibir, para a pessoa pagar sob pena de multa, a pessoa sair, né, que é o despejo e assim por diante, ou a remoção, é irrelevante a demonstração de dano ou a existência de culpa. Então, apenas a gente precisa, nesse caso aqui, não precisa ter aquele milhões de requisitos, igual umas outras tutelas. É irrelevante mostrar o dano que está causando a parte. A gente precisa apenas escrever, né, o que está pedindo ali no 497. Que o juiz vai conceder a tutela específica e determinará as providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, na ação que tenha por objeto a prestação de fazer e não fazer. Parece que é confuso, mas não é. Na hora que você vai lendo esses artigos, parece que vai virando uma salada de fruta, um trevo na cabeça. Mas é assim mesmo. Só parece que é difícil. Agora você tem uma noção. Tô falando que eu tô aqui para descomplicar o direito para você. Essa matéria é o seguinte, é que o artigo, ainda é engraçado, mas eu sei que até a cabeça similar é um pouco complicado. Eu tenho consciência disso. O autor escreveu um livro inteiro para falar desse artigo.
É um negócio assim épico. Por quê? Porque a gente está enxergando um outro ponto de vista de uma mesma história. Então, não é realmente assim, né? Porque é muito abstrato, não é muito tangível. Por isso que eu tento trazer os exemplos para compreender, para compreensão. Mas vamos lá para o 498 e vamos seguindo ali, que depois eu vou ler um pouquinho do livro aqui, os exemplos que ele trouxe, que você vai ver. Eu achei bem interessante. 498. Nação que tenha por objeto a entrega de coisa, entrega o cavalo. Lembra do cavalo que vocês ligam, né? O juiz conceder a tutela específica. Ao conceder, fixará o prazo para cumprimento da obrigação. Então, juiz, numa ação que a gente de entregar coisas, o juiz vai conceder um prazo para entregar aquela coisa, sob pena de multa. Parágrafo único. Tratando-se de entrega de coisa determinada pelo gênero, quantidade, 50 vacas, da raça sei lá o quê. O autor individualizará lá na petição inicial, se lhe couber a escolha, ou se a escolha couber ao réu, este a entregará individualizada no prazo fixado. Nossa, o que é isso? Ele está falando que na petição inicial a gente vai ter que discriminar. Tem que discriminar, isso é uma coisa. Se a gente for executar um cheque, a gente precisa juntar a planilha de cálculo para o juiz, para ele colocar a nossa petição como deferida, apta. Da mesma forma é o seguinte, se você pede aqui na ação entregar coisa, que no mínimo tenha gênero e quantidade, tem que discriminar na petição inicial. 50 bois da raça, não sei o que lá, do ano, não sei o que. Porque tem que ser igual o cheque, líquido, certo e exigível, tem que ser o mais tangível possível os seus pedidos. Você não pode deixar um pedido genérico, porque fica difícil até para o juiz, para ele não julgar extra petita, infra petita, né? Ou seja, para ele julgar abaixo dos pedidos, acima dos pedidos, para ele julgar certo. Então, os pedidos têm que ser o mais possível determinado. Artigo 499. A ideia sempre é a mesma. Olha que coisa. A gente leu a primeira vez no Código de Defesa do Consumidor. Agora a gente está lendo o CPC. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor requerer ou ser impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente. Digamos que os bois dele, João, Maria e José, eram 3 bois de 3 nomes diferentes lá, morreu. Aí vai ter que virar perdas e danos. Por quê? Porque não tem como entregar o boi mais, então tem que converter em dinheiro, pecúnia. Embaixo do CPC, olha que legal. Ele fala do artigo 84, parágrafo 1º do CDC que a gente leu, do Código de Defesa do Consumidor, porque digamos que você está lá na OAB fazendo uma peça de civil, né? Eu fiz civil. Se você fizer, é assim que funciona em qualquer lei. Você olha lá no artigo 499, embaixo você vê o artigo 84 do CDC, você vai lá e olha. Se tiver relação de consumo, você vai aplicar o artigo 84 do CDC. Artigo 500, você tá com o CPC aí, Tainara? Senão você tá boiando na batatinha, hein? Ah, eu tô acompanhando. Pelo código. Você tem o... Então tá, porque facilita bastante, porque você olha pelo realmente fixa. Artigo 500. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo de multa fixada periodicamente para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação. Ou seja, se o boi morreu, vai ter que pagar o boi em dinheiro, perdas e danos. Mas ainda assim, a transformação da entrega da coisa, por exemplo, que não é possível mais que vira dinheiro, não vai excluir a multa que o juiz arbitra na liminar. Olha, se você não entregar o boi em 15 dias, vai pagar 10 mil reais de multa. Uma coisa não exclui a outra. É isso que está falando desse artigo de forma geral, né? Ó. A indenização por perdas e danos dar-se-á sem prejuízo da multa fixada periodicamente para compelir, ou seja, para exigir que o réu cumpra a decisão específica do juiz. Então, isso aí não vai existir. 501, artigo. Na ação que tenha por objeto... Desculpa. A emissão de declaração de vontade. A sentença que julgar procedente o pedido, uma vez transitado o julgado, produzir-se-á todos os efeitos da declaração não emitida. Está falando o seguinte,
Se existir alguma ação que a gente entra, que é para declarar a vontade, tipo contrato verbal, se eu faço um contrato verbal com você e a gente entra com uma ação falando que o contrato é verbal e o juiz declara alguma coisa em sentença, não tem como revogar depois do trânsito julgado. Não tem como. Tá falando aqui embaixo, porque a gente pode pedir uma liminar, uma tutela de início, para o juiz apresentar, dar vista às partes, para a gente poder fundamentar, por exemplo, esse contrato verbal. Aí ele declara na decisão dele lá, olha, vocês têm um contrato. Ninguém recorre. Vai surgir todos os efeitos. Pode executar o contrato, se não pagar e etc. Deixa eu ir para o material, que isso vai ficar mais divertido ali. 502. Você lembra o que é coisa julgada? Tainara? Tainara, você me escuta? Alô? É da rádio? Tá. Tainara? O áudio. Mas Tá ouvindo? O que é coisa julgada? Porque a gente vai entrar nisso daí, só para eu explicar para você. Tá lá no artigo 502, mas a gente vai entrar no material. Coisa julgada. Você tá me ouvindo bem agora? Tá cortando um pouco o áudio, mas é tipo que não cabe mais recurso? Coisa julgada trânsito julgado, né? É a mesma coisa. Coisa julgada é quando não já exauriu as possibilidades da lei de recorrer, exatamente isso. Aí acontece o trânsito julgado, né? Coisa julgada tem a ver com a parte material do direito que não consegue mais recorrer. Vamos ver ali, ó, no artigo. Se você não estiver me ouvindo, você me fala, porque pode ser ou o microfone, que a internet não é. Tô com 25 MB aqui só para mim. Denomina... Apareceu assim, a rede ruim, desativa o vídeo para melhorar a qualidade da chamada. Sério? Mas eu acho que é o seu aí, não é não? Provavelmente. Porque aqui se você tenta usar das outras vezes, Tainara, o computador, se tiver computador aí, abre ele, que fica melhor. É que meu marido é professor, ele fica usando o computador, dando aula, e eu fico no celular. Entendi. Parceria. Então tá. Mas deve ser aí, porque aqui tá bom, aqui eu troquei a internet, ó. Não vai lá no CPC, a gente volta o material para você ver, ó. 502. Denomina-se coisa julgada. Vou falar mais devagar. Material, autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito, não mais sujeita a recurso. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites de questão principal expressamente decidida. Parágrafo 1º. O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial decidida expressa incidentalmente no processo. Inciso 1. Dessa resolução depender o julgamento do mérito. Inciso 2. A seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia. Inciso 3º. O juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal. Parágrafo 2º, hipótese do parágrafo 1º, não se aplica se o processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise. Meu Deus, que tudo isso. Eles falam várias situações no CPC aqui agora, que precisa acontecer para acontecer essa coisa julgada. No 504, são situações que não fazem coisa julgada. Mas coisa julgada nada mais é realmente, basicamente, isso. É uma situação do direito material que a gente apresenta para a jurisdição e não cabe mais recurso. Aí transita em julgado depois de 15 dias. Certo? Aí aqui existem as situações, etc., para você ver. Se você for olhar o artigo 103 do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ele vai falar da coisa julgada lá. Ó,
Nas ações coletivas de que trata-se este código, a sentença fará coisa julgada. Como assim? Todo mundo colocou prótese de silicone com X e deu problema. Exemplo hipotético. A gente entra com uma ação civil pública, ou seja, todo mundo que foi lesado entra com uma ação civil pública, né, para daquela situação lá, e os juízes, os desembargadores decidem que tem que trocar a prótese, que tem que devolver o dinheiro e etc e tal. Entende? E aí não cabe mais recurso, aí fez coisa julgada. Já ouviu falar aqueles negócio de carro? Sei lá, a BMW informa que os carros, veículos da marca XYZ com venda em 2020, em julho do ano tal, tem problema na bomba de ignição. Favor ir na concessionária, não sei o que lá. Porque, às vezes, eles estão fazendo isso para evitar uma ação coletiva, ou eles já perderam uma ação coletiva e tem que resolver o problema do cliente. Faz coisa julgada. Né? Não tem como. Né? Não tem como ir contra aquilo lá. Aí, se você for lá no seu CDC, Código de Defesa do Consumidor, é mais legal os artigos. Eles são mais divertidos. Nas ações coletivas que trata o código, a sentença fará coisa julgada erga omnes. Ou seja, daqui para frente... Oi? O artigo que é do CDC? 103. Só para você fazer... É que eu tô com o clipe aqui, eu vou e volto. 103. É, porque tem que ser um negócio que fique mais prático. Seu marido é professor da Unig também ou não? Não, ele é professor de matemática do estado. E dá aula na escola particular aqui no Campo Verde também. É matemática. Nossa senhora. Olha o Antônio entrando aí. Boa noite, Antônio. How are you? Boa noite. Nice. Bem? Desculpa demorar. Tudo bem, a gente está tranquilo, a gente está fazendo o possível aqui para resolver nossos pepinos aqui. A gente está no artigo 103 do CDC. Já fiz uma aula aqui para ela do que é remoção de ato ilícito. Eu vou dar uma respirada, eu falo para você já. Artigo 103 do Vadimeco, se você tiver com o Vadimeco aí, se tiver computador, tá? Fiz um material ali, eu expliquei para a Tainara o mais tranquilo possível, para vocês não pirar o cabeção. Prestar atenção lá na nossa agenda, que a nossa prova vai ser numa semana diferente, não vai ser semana que vem, vai ser no dia 17, por causa do conteúdo mesmo, tá? Dia 17 de novembro é a prova nossa. Daqui semana. Aí semana que vem eu vou falar só de parte prática das peças. Nossa. Tutela inibitória, senhor Antônio aí. Deixa eu ir lá para o 103, a gente está falando de coisa julgada agora. Coisa julgada nas ações coletivas é a mesma coisa que na ação individual. A Tainara acertou lá, que é quando não cabe mais, né, exauriu as modalidades de recurso, de recorrer. Só que no artigo 103 do CDC, Código de Defesa do Consumidor, e no 502 do Código de Processo Civil, tem um artigo com rol de situações que acontece coisa julgada. Aqui no 103 do CDC, até não sei se a Tainara já abriu, nas ações coletivas que trata-se este código, a sentença fará coisa julgada. Aí deu exemplo para ela, né? Quando todo mundo coloca prótese de silicone com o médico e dá problema, e o advogado entra com uma ação coletiva contra aquele médico e ganha, vira coisa julgada. Né? Não cabe mais recurso, então tem que devolver a prótese, devolver o dinheiro, etc e tal. Quando tem aqueles chamados de carro, modelo XYZ do carro tal, do ano tal, tem que ir até a concessionária para trocar não sei o que lá. Ou eles estão tomando essa iniciativa para evitar ações, ou já tem uma ação coletiva, né, porque alguém se feriu e etc e tal, que eles têm que fazer isso, não tem mais o que fazer, eles não podem ingressar com uma nova ação para discutir aquela peça do carro, por exemplo, fez coisa julgada, tem que obedecer o que o juiz está falando, senão pode gerar multa e etc.
Aí, inciso 1 do CDC, erga omnes. Exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, hipótese que qualquer legitimidade pode intentar outra ação com idêntico fundamento. Então, assim, vai fazer coisa julgada que vai valer para todo mundo, erga omnes. Essa palavra em latim significa. Exceto se o pedido for se der improcedente. Eu não. Um advogado qualquer entra com ação civil pública e perde a ação porque falta prova ou porque teve alguma insuficiência de instrução. Pode entrar com uma nova ação civil pública porque não fez coisa julgada. Deu improcedente. Outra parte, mas limitadamente ao grupo, categoria ou classe, salvo improcedente por insuficiência de provas. Então, digamos que um advogado qualquer, né, não é eu, nem o Antônio, nem a Tainara, entrou também com alguma ação pedindo que resolvesse o problema das partes do processo da ação civil pública, e não todo mundo. Quando a gente entra com uma ação coletiva, todo mundo que está lá no processo e quem, por algum motivo, sofreu aquele dano, pode ter o direito, entendeu? Devolvido, restaurado. Agora, aqui, quando fala entre outras partes, só as partes do processo. O João que entrou contra a Maria. Tem que ter a prótese trocada. Exceto se o pedido for improcedente. Se entrar com uma ação e perder, o juiz não tem como mandar trocarem a peça do seu carro ou a prótese da sua mulher, que eventualmente deu defeito por negligência médica. Aí pode entrar com uma nova ação, instruir direito o processo, ganhar, aí vai servir para todo mundo. Erga omnes apenas no caso de procedência do pedido para beneficiar todas as vítimas e seus sucessores. Isso aqui de erga omnes, as ações civis, também dá para pensar, que eu estou falando para a Tainara, que eu trouxe alguns exemplos tangíveis para vocês entenderem na prática. Quando tem algum problema no meio ambiente, você lembra? Direito difuso, coletivo, aquela coisa do direito constitucional, você não tem como identificar a quantidade de pessoas, a perda, o dano. Entra com uma ação coletiva, prova lá com laudo de engenheiro, agrônomo, etc., que é tóxico para as famílias, né? Mas aqui, daí vai valer erga omnes para todo mundo que provar, no caso, se o pedido for procedente, óbvio, né? Se eu entrar com uma ação e perder, o juiz não tem nem como falar que eu tenho que deixar de fazer algo ou fazer algo. Então, vou voltar ali para o nosso fio da meada, Tainara, só para o Roberto entender e você reforçar. Você quer falar para ele, Tainara, o que é remoção de ato ilícito? Tainara, você está viva, encarnada na aula? Não me aperta. Ai, vamos lá, João Antônio. Vou explicar só para você entender. E eu sair feliz aqui, o básico, que o que mata a sede é a água, tá? O nome da nossa matéria, linda e maravilhosa, é procedimentos especiais. Até vou fazer isso nas outras aulas. Que até enfiei meu papel no nariz aqui, que eu estava mostrando para a Tainara. Tem tanto livro aqui na mesa. Não sei onde está. Vou achar depois. Procedimentos especiais, achei. Por exemplo, ação de consignação em pagamento, a gente viu. Ação monitória, ação de cobrança. Exigir contas. Exemplo, são ações especiais, porque tem procedimentos especiais. Ok. Fácil, very, very easy. Agora, já a parte tutela inibitória, parece que você nunca comeu no direito, tutela de remoção de ato ilícito, é só um nome diferentão que a gente dá no direito, que eu li esse livrinho aqui, esse fofo aqui do Marinoni, que tem um artigo lá no nosso AVA, uma aula que, nossa, eu acho que estava com problema, alguma coisa, não tinha muita gente, tinha um aluno online só, e aí não tinha passar o conhecimento para vários alunos. Enfim, falando sobre um artigo científico dele. Ele dá um exemplo bem interessante, que é o final da ementa aqui que a gente já conversou, que quando a gente fala de ação possessória, que é manutenção de posse, né? Reintegração de posse, ou interdito proibitório, ou seja, quando alguém tira você da sua propriedade, esbulho, quando alguém turba você, alguém dá um tiro na sua propriedade, ou quando alguém ameaça você, né? São ações possessórias. Existe a liminar específica, procedimento especial. Dentro de ano e dia,
o autor provar que foi esbulhado, né, foi retirado da propriedade dele, turbado, alguém vem incomodar ele, ou ameaçado, o juiz concede a liminar. Concede a liminar para quê? Para que o agressor, o algoz, o requerido ou requeridos saiam do lugar, ou não tirem você do lugar, ou, né, parem de ameaçar sob pena de multa. E isso nada mais é, Antônio, que uma tutela para inibir um ato ilícito. O juiz, ele manda, com mandado de juiz dele, que o oficial de justiça vá até a minha propriedade e tire o João. Uma tutela para inibir o ato ilícito. Uma tutela para remover o ato ilícito. Então, o que a gente está fazendo agora? Né, o que o doutrinador está fazendo e o professor eu estou transcrevendo aqui para vocês, estou desmistificando o direito civil. É isso. É você olhar na prática uma liminar lá de um cliente seu que tem o nome sujo indevidamente, que eu usei já esse exemplo aqui com a Tainara. Você prova lá na petição inicial que pagou, conforme comprovante tal, está com o nome inscrito, conforme documento da CDL, no Serasa, no SPC, e etc e tal, aí o juiz dá a liminar. Ele concede a liminar para que o réu faça o quê? Tire o nome do cliente da inscrição, dos órgãos de proteção ao crédito. Então, também é uma tutela para inibir a postura do réu, para ele limpar o nome. Então, o que a gente está fazendo agora? Né? A gente está só olhando sobre uma outra ótica o que a gente já sabe. E também, porque se a gente ler o artigo lá que eu li com a Tainara, 497 ao 500, é um tanto complexo, sabe? Então, eu estou trazendo de uma forma mais prática para vocês, porque, senão vocês vão ficar birutão. Deixa eu ler aqui um exemplo que eu achei legal do livro. Entendeu até aqui, ô Antônio? Se você entendeu isso aí, já pode dormir feliz, já assistir no jornal, a TV. Era isso que eu precisava que vocês entendessem hoje. Não, tranquilo. Entendi sim. Entendeu? É o básico, tá? Ó, eu vou ler aqui do livro, que ele trouxe uns exemplos bem interessantes. Porque eu já trouxe isso em outra aula, mas como não tinha muita gente, eu vou falar de novo, né? Existe a tutela inibitória negativa e a tutela inibitória positiva. Como assim? Quando o juiz ele pede na liminar, na tutela, para fazer ou não fazer. Quando ele pede para fazer, é positivo. Quando ele pede para não fazer, é negativo. Fazer, tire o nome do João dos órgãos de proteção ao crédito. Não fazer, não erga o muro tal. Exemplos bem esdrúxulos para entender, e aqui ele traz uns exemplos de natureza, bem legal no livro. É coisa simples, mas é que vale a pena. Não há razão para não se supor que a tutela inibitória sempre impõe um não fazer. Ou melhor, que não se possa inibir um ato contrário ao direito mediante a imposição de um fazer. Ele filosofa aqui, que não é o que eu quero, não. Olha o exemplo aqui, de natureza. Note-se ainda que nada impede uma obrigação de não fazer seja convertida em obrigação de fazer diante do pedido de tutela inibitória negativa. Tutela inibitória negativa. Como assim? A gente pede para o juiz obrigar o réu a não fazer algo, a não matar o boi, a não demolir tal coisa, etc., não construir. Pense apenas na conversão da obrigação de não poluir em obrigação de instalar um filtro para evitar a poluição. O próprio autor faz profundo estudo comparativo entre a inibitória italiana, tem as ações aqui no meio, afirma que deve admitir no direito italiano, assim como admite no direito anglo-americano, a dualidade da inibitória. Como assim dualidade? Às vezes a gente pede para o juiz, por exemplo, entra com uma ação coletiva que fizeram uma fábrica aqui em Primavera do Leste, está todo mundo morrendo de pneumonia. A gente quer que a fábrica seja demolida, né? Que o juiz faça isso. Só que existe um princípio que aplica-se aqui, é bom que eu estou falando de um todo, assim como a gente consegue aplicar esse princípio da fungibilidade nas possessórias, também pode aplicar aqui.
Então, ele tem esse caráter dual. Ao mesmo tempo que pode ser de não fazer, pode ser de fazer. Aí o juiz fala, não vamos pedir para demolir, não, essa fábrica, porque está aumentando os empregos, etc e tal, mas exigir que coloque um filtro. É uma ação coletiva nesse sentido. O princípio da fungibilidade aplica-se aqui, igual nas possessórias. Tem um cliente lá, um fazendeiro seu e da Tainara. Aí você entra com a ação de manutenção de posse, porque o vizinho dele deu uns tiros lá e falou que ele vai tirar ele da terra. Manutenção de posse, ele só foi ele foi turbado, não foi esbulhado. Na hora que o juiz dá a decisão dele lá, você peticionando o processo, fala, juiz do céu, meu cliente foi esbulhado, ele já não está na propriedade, né? Os requeridos tomaram posse, o juiz pode conceder, pelo princípio da fungibilidade, né? A celeridade processual, uma liminar para que retorne a posse, mesmo que você não tenha pedido na petição inicial. Por quê? Porque é muito difícil, nesses tipos de ações, a gente saber, né, qual vai ser a melhor tutela de urgência, para não perder um processo desse inteiro, para não ter que protocolar de novo, etc e tal. Então, aplica-se o princípio da fungibilidade lá nas possessórias e, coincidentemente, nas tutelas inibitórias. Por quê? Porque a liminar da possessória é uma tutela inibitória. E, entende? O juiz vai falar para o nosso cliente sair da propriedade, manter na propriedade, etc e tal. É a tutela que inibe o comportamento do réu, para que ele não faça algo. Deixa eu ver aqui, acho que tem outro exemplo. Entender que a ordem positiva para o cumprimento de dever de fazer não constitui tutela inibitória. É supor que essa tutela só é cabível quando a norma estabelece o dever negativo. Então, vocês têm que pensar o que é o objeto e o coração dessa parte da matéria, que a tutela inibitória realmente vem dessa situação de inibir, desse dever negativo, que pode ser que o juiz conceda, né, pelo princípio da fungibilidade impositivo, mas não que ele não vai fazer o que a gente pede na petição inicial, mas ele vai aplicar o mais adequado. Deixa eu ver. Sempre favorecendo ao pedido, então, no caso, professor, é isso? Ele não vai dar às vezes o que a gente pede, mas ele vai amenizar com uma outra forma mais correta. Exatamente, porque é muito difícil na prática da gente saber mensurar esses tipos de ações. É o que eu fiz no estudo aprofundado para vocês. Né? Eu trago a parte da reintegração e da possibilidade da seção 3 dessa unidade, porque faz sentido. Você entra com a ação lá para o seu cliente, que é uma manutenção de posse, e lá no meio do processo ele sai da propriedade. Ele é esbulhado, aí o juiz tem a oportunidade de fazer isso, sim, dar a melhor decisão, e não é extra-petita. O que é extra-petita? Não é considerado fora dos pedidos da petição inicial nesses casos. É considerado pedido do processo normal, porque é o melhor para as partes, principalmente para o autor, né? O autor que está ali pedindo o seu direito, clamando o seu direito. Exatamente, é um negócio, isso aí é uma parte lá na frente que a gente ia falar. E eu gostaria, o que eu também mostrei no material, não sei se você está no computador, Antônio, mas eu coloquei básico, porque se vocês pegarem o que eu falei para a Tainara, é uma matéria que é um tanto muito prática, a gente usa muito pouco, né, mas tem que ter esse raciocínio, porque um dia vocês vão poder precisar e vocês precisam saber para onde correr, pelo menos onde estudar. E aplica-se muito do CDC, que é o Código de Defesa do Consumidor, ações coletivas. Existe tutela inibitória individual para pedir para limpar o nome da sua mãe, por exemplo, que está inscrito, inibir de cobrança, inibir de multa, etc. e tal. Só muda o nome, aplicando o Código de Defesa do Consumidor, mas também existe do CPC, que é o que a gente leu ali, do 597 ao 501 dos Códigos de Processo Civil. Tá? A gente falou bem basicamente o que era coisa julgada, e eu li os artigos com a Tainara, por quê? Porque existem situações no CPC e no CDC que fala que é coisa julgada ou não é. Resumidamente, coisa julgada é a qualidade de imutabilidade ou indiscutibilidade de que passa a ser revestida a parte dispositiva da decisão sentença e sua relação com as partes processuais. Isso aí está lá no material, na página 1 ainda.
Eu falei com as minhas palavras, né, várias situações para vocês, mas eu estou falando agora aqui no material. Conexão, é porque eu acho que eu falei em processo civil, TGP, que a minha cabeça faz assim. Eu também dou aula de TGP, só que lá a gente conversa mais genérico, né? TGP, ó, Teoria Geral do Processo, dou aula para o primeiro semestre, para o nono, para o 10º. Conexão. O que é conexão? Toda ali, só para você entender. A conexão é reconhecida quando duas ou mais ações têm em comum pedido ou a causa de pedir, mas se falando de identidade de partes, reputam-se conexa duas ações ou mais quando lhe for comum o pedido ou causa de pedir. Então, conexão é quando a gente tem ações que estão falando da mesma coisa, mesmas partes, de pedido e causa de pedir, aí o juiz vai, o juízo, né, e conecta. Por quê? Porque não pode ter julgado sentenças diferentes. Eu volto para a possessória, que é fácil pensar. A Maria entrou com a ação de uso capião da terra A. Aí o Pedro entrou com a ação de uso capião da terra A também. E aí, o juiz vai poder conceder decisões diferentes sobre a mesma terra? Não pode. Então, conecta essas ações. Então, apesar de serem partes diferentes, tem causa de pedir parecida, né? Que é a situação aí. E o juiz tem que avaliar uma ação em relação à outra. Ou reintegração de posse. A Maria pede reintegração do terreno A. Aí vem o João e pede uma ação de uso capião do terreno A. É o mesmo juiz que vai ter que julgar. Tem que conectar essas ações. Tá no artigo, eu coloquei aqui para vocês, o artigo da conexão, não coloquei, porque isso aqui é... Deixa eu achar aqui, mas tá lá no CPC também, conexão CPC, eu vou achar para vocês aqui. Achei que eu tinha colocado, eu coloquei para a turma de processo civil, de teoria geral. Artigo 55. Eu não vou ler agora, porque não é o objetivo da nossa matéria, mas quem está anotando aí... Artigo 55 do CPC fala de conexão. Ação individual e coletiva é a mesma coisa. Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhe for comum pedido e causa de pedir. Parágrafo 1º. Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se algum deles já tiver sido sentenciado. Não vai precisar juntar os mesmos, né? Se um deles já tiver sido sentenciado, né? Não tem como julgar junto, mas vai ter que ser o mesmo juiz que vai julgar. Né? Só isso. Se você quiser anotar, esse é o artigo específico. Eu expliquei também para a Tainara que é diferente coisa julgada de trânsito julgado, tá? Eu vou ler ali no material e eu já explico. Verifica-se sua ocorrência quando se dá o trânsito julgado da sentença, definido como a alteração do estado de possível mutabilidade da decisão para o de imutabilidade. Ou seja, quando as partes que discutem a matéria não existe mais possibilidade de reforma, seja em razão do esgotamento do prazo para fazê-lo ou dos meios recursais. Quando a coisa julgada se projeta apenas no bojo do processo no qual foi proferida a sentença, recebe o nome de coisa julgada formal. Pelo contrário, quando alcança o mérito da discutida, sua imutabilidade passa a se projetar em outros processos, denominando-se coisa julgada material. O que isso significa? Coisa julgada é quando não cabe recurso, ponto. Já superamos todas as fases de recurso. Beleza. Coisa julgada formal, quando a gente consegue finalizar o processo sem atacar o mérito. Faz coisa julgada. Formal. Conseguir ganhar um processo com uma preliminar de alguma situação. E aí, não entram com recurso daquela sentença que eu ganhei. Né? O advogado cometeu algum erro, não atacou o mérito, estava prescrito, etc. Aí, coisa julgada formal, porque naquele processo, consegui provar para o juiz que o coautor estava errado, aí ele perde a ação e ele não recorre. Entretanto, se a gente pegar um processo, falar do INSS, a gente recorre até o STF, e ganha lá, passou por instrução, citação, o processo não acabou, tinha preliminar, por exemplo,
Não, ele foi até o mérito dele, coisa julgada material. Até nesses casos, pode projetar para outros processos. O juiz lá no STJ julgou o processo tal, aí vira um recurso especial de demanda repetitiva. Aí vem aquele povo malucão lá, os advogados, e começa a entrar com recurso até o STF, STJ, para que eles façam súmulas, para eles pacificarem aquela discussão. Por exemplo, é que a minha área é processo civil, mas eu sou mais previdenciário ainda, né? Foi julgado esse ano a inconstitucionalidade da contribuição de salário maternidade pelo patrão. Eu vou resumir na linguagem mais acessível possível. O que é isso? Antes, quando a gente tinha uma funcionária mulher, o salário contribuição, que é o desconto, era feito pelo patrão. Tá entrando alguém na aula essas horas? Não era feito esse desconto pelo INSS. O INSS até pagava, mas depois reembolsava o patrão. O que isso acontecia? Deixa eu só falar com o Guilherme aqui. Boa noite, Guilherme. A gente está falando de muita coisa já. Boa noite, professora. Desculpa. Não, tem tudo bem. É porque eu já falamos de bastante coisa, que pena. Estou falando agora de coisa julgada já. É que eu estava saindo da fazenda e chegou um caminhão de adubo para descarregar e atrasou. Sem problema não. Vou deixar a aula gravada no YouTube. Se quiser, depois lá assiste. Eu coloco sempre a aula lá no Ava, mando para Eva. Beleza, então eu vou olhar. Porque eu não vou conseguir voltar, senão, né? Enfim, estou falando de coisa julgada, tá? Quando não cabe recurso, etc. Aí eu estou dando um exemplo aqui do direito previdenciário. Quando começa a diferença entre coisa julgada formal e, no caso, a material. A gente vai com um processo até STF, STJ, gente, aí vai virando, né, recurso extraordinário. Tem lá RE, recurso extraordinário, recurso especial. Aí tem uma hora que os advogados entram aqui com recurso para que o STF pacifique aquilo, ou STJ. Vire uma tese de demanda repetitiva, ou seja, que nenhum juiz pode ir contrário. Aí o exemplo das gestantes foi isso. Antes, o desconto de salário e maternidade, o salário de contribuição é aquela alíquota que desconta na sua carteira ou do seu funcionário. Era de responsabilidade do empregador. Agora não mais. É de responsabilidade do INSS pelo princípio da isonomia. Por quê? Demitia-se muito mais mulher, evitava contratar muito mais mulher, porque a mulher tem a possibilidade de ficar grávida e automaticamente geraria um custo maior para a empresa. E aí, por esse motivo, os tribunais superiores, eles pacificaram essa situação e virou uma coisa julgada material. Não pode ir contrário. Agora, quem tem que fazer o pagamento é o INSS, dá até para cobrar se tiver alguma empresa, por exemplo, né, um pouco mais avançado, mas é possível cobrar até 5 anos de restituição de todo o salário de maternidade que foi descontado da empresa. Dá para pedir, são causas muito boas, teses muito boas. Por quê? Porque a STF decidiu, o STJ, diferente. Tudo certo, gente? Tô respirando aí. A gente tá na página 1 e falamos um monte já. Eu vou falar de litispendência. A gente está falando de algumas ações coletivas, tá, Guilherme? Que tem muita coisa. Estou tentando ser mais objetiva e concisa possível aí com vocês, porque, enfim, né? Rapadura é doce, mas não é mole não, já dizia minha avó nordestina. Litispendente, gente. O que é litispendente ali? Isso aí é conceito básico, né? Eu trouxe só o fundamento para vocês lembrarem. Tanto no processo penal quanto no processo civil, a definição de litispendência é a mesma. Ocorre quando há um litígio pendente de julgamento por um juiz. Assim, por meio da exceção de litispendência, evita-se o bis idem. Como assim? Quando já tem, por exemplo, eu entro com uma ação, vou sempre dar o exemplo do previdenciário, que é o que eu mais atuo. Uma ação da sua mãe contra o INSS para aposentar. Aí a sua mãe vai lá e entra com o João, outro advogado também, e não fala para ele, né? Mesmas partes, mesmo pedido, mais ou menos. Aí na hora que colocar lá no PJE, por exemplo, se identificar que já tem um processo parecido com aquele, vai dar bis idem, 2 coisas iguais. Aí não é possível, você não pode protocolar. O primeiro juiz que tem que julgar essa causa, e a outra vai ter que ser extinta, arquivada.
Quando entra com recurso também é assim. Agravo de instrumento, apelação, qualquer recurso que a gente entra para o Tribunal Superior, primeira coisa que vê é se tem litispendente. Aí aparece certidão negativa de litispendente. O sistema procura lá se tem alguma coisa e não acha, aí ele distribui para um desembargador julgar o recurso. É para evitar duas ações iguais com resultados diferentes também. Litispendente. Ali, ó, na página 1, a diferença básica entre coisa julgada e litispendência. Em síntese, são elementos da paz social. Na verdade, gente, vamos pensar aqui, cabeção. Coisa julgada e litispendente tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas tem muito aluno que confunde, então vamos lá. Coisa julgada não cabe recurso. Já recorreu até tudo. Ou transitou em julgado, deixou de recorrer, né? Aconteceu a coisa julgada. A litispendência está pendente de recurso. Eu vou protocolar a ação lá e aí o sistema, por exemplo, verifica que já tem um processo igual àquele, ou parecido com aquele, e aí aquele lá não vai poder ficar, vai ter que ser excluído. Então, a definição está no artigo 337 do CPC, se vocês olharem, que prevê a ocorrência de litispendente quando se propõe ação processual ao mesmo tempo em que outra ação idêntica está em curso. Enquanto a coisa julgada ocorre quando se propõe uma ação que já foi julgada anteriormente. A diferença é básica. Se aqui eu já julguei a matéria lá do STF, da salário maternidade, virou coisa julgada. Aí o advogado vai lá e protocola a mesma ação. Ele não leu, você não está sabendo. A decisão do juiz vai ser, já tem coisa julgada desse processo. O tribunal já analisou, não dá para você entrar com essa ação, vai indeferir. A litispendente, não. Eu entro com a aposentadoria da sua mãe, a sua mãe vai lá no outro advogado e entra também. Aí vai verificar que tem um processo para análise em curso daquele de ação idêntica. Então, essa é a diferença básica entre litispendente e coisa julgada. Deixa eu dar uma olhada nesse artigo 337, CPC. Por que o meu nariz está entupindo, gente? Será que é um ar-condicionado? Não é possível, tem que ligar o umidificador de novo. Artigo 337 tem a ver com contestação. Quando vocês forem fazer uma contestação, tem que falar ali, antes da discussão do mérito, o réu deve. O réu, ele contesta, ele se defende. Aí tem os incisos, o nosso é o inciso 6º, que é litispendente. Se, por exemplo, eu entro com uma ação contra você, aí, a Tainara, o Guilherme, o Antônio, vocês sabem que essa matéria que eu estou entrando já fez coisa julgada, ou tem litispendente, já tem uma outra ação tramitando, você lá na preliminarmente, vai falar, vai indagar, vai mostrar para o juiz essa situação. Ele vai extinguir o processo. Extinguir o processo porque é preliminar. É isso que eu queria que vocês entendessem até agora. O livro que eu usei esse aqui, senhor Guilherme, acho que eu já mostrei. Tem um artigo desse Guilherme, que é Luiz Guilherme Marinoni no AVA também, e eu já dei uma aula inteira sobre essa parte de tutela inibitória, mas a gente estava com o quórum mais reduzido, então estou dando uma revisada aqui de novo. Vocês são muito fofos, estão assistindo a aula de processo civil, que é uma aula muito legal, aí online comigo. Ano que vem, se Deus quiser, a gente tem aula presencial. Alguém aí não fez previdenciário? Vocês já fizeram tudo? Eu acho que ano que vem eu vou estar formado, professor. Já está no 10º? Eu tô. Parabéns, hein? Obrigado. Tomara que a gente tenha formatura de verdade com a Beca, né? Os professores lá de Beca, vocês de Beca. Mas tá meio difícil, Esse ano né? foi triste. Tá difícil. O pessoal aqui no Mato Grosso já tá tudo vacinado, né? Tá tudo aberto aí, boate, tá tudo beleza. Então, só a faculdade que tá fechada. Não é só aqui não. Eu tava em São Paulo, acho que até 3 semanas atrás, e tá tudo aberto lá também. Rapaz. Enfim, é porque eu acho que o Antônio é do 8º, a Tainara é do 9º.
Alguma coisa assim. Eu posso ser que eu dê ano que vem a previdenciário, que esse semestre não deu. Os primeiros semestres, eu acho que... Oi? É que eu vim transferido de São Paulo, aí tem matéria que lá não tinha e eu tô tendo que fazer aqui. Mas só que vou terminar na mesma época que lá. Só que tem matéria diferente. Entendi. Entendi. Vai dar certo. Tá no sexto, então, tá vendo? Eles juntam sexto, nono, 10º semestre. Rapaz. Everybody is on the table. The book is on the table. Ave Maria, tá bom. O importante é que vai colar grau aí, vai todo mundo ser feliz. Isso aí, tomara que dê certo. Ano que vem voltar às aulas presenciais. Não dá no tablado um pouquinho. Tomara. Tomara. Eu conversei com ele já sobre isso aqui, tá lá no material na página 1. Não sei se o Antônio já estava aí, mas eu vou explicar de novo, tá? A tutela inibitória tem a base legal lá no 461 do CPC. Deixa eu abrir. 461. Do CPC, inquirição, acariação realizada. 461, não é possível. Será que é isso aqui? Inibitor. O juiz pode ordenar de ofício a inquirição de testemunha, acariação, influenciação de causa. É mais outra parte aqui que tem. Prova testemunhal. Vai ser 497, acho que eu errei aqui. Tá, é 497. Eu falei, mas não é aqui não, é 497. Que eu já li isso aqui com a Tainara, vou só ler o caput para vocês. Na ação que tenha por objeto a apresentação de fazer, não fazer, o juiz, se procedente pedido, considerará a tutela específica e determinará providências que assegure a obtenção da tutela pelo resultado prático equivalente. O que isso aqui quer dizer? Eu vou explicar aqui, vou ler para vocês o trem, vou falar de novo das possessões. Não há sentido em não se admitir tutela inibitória de conteúdo positivo. Portanto, pode-se dizer que a tutela inibitória no direito brasileiro tem cunho negativo, de não fazer, ou positivo, de fazer. Eu errei só o artigo embaixo. O mais importante forma de tutela do CPC está no 497. Na ação que tem por objeto prestação de fazer, não fazer, o juiz, se procedente a tutela, o pedido, considerará a tutela específica e determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático. Parágrafo único. Para a concessão da tutela específica, a inibir a prática, a reiteração ou a continuação de um ato ilícito ou sua remoção, é irrelevante a demonstração de dano ou de inexistência de dolo. Deixa eu continuar só para depois explicar de uma vez, porque eu não gosto de ficar lendo material, eu gosto de explicar. Parágrafo único consagra a necessidade de tutela jurisdicional contra o ato contrário ao direito, ou melhor, de tutela jurisdicional contra ato lícito. A norma elenca duas formas de tutela jurisdicional. 1. A tutela inibitória pode ser voltada contra a prática, a repetição ou a continuação de um ilícito. A tutela de remoção do ilícito, direcionada à remoção de efeitos concretos de conduta ilícita. Mais do que isso, a norma afirma a dissociação entre um ato contrário do direito, fato danoso, deixando claro tais tutelas não têm como pressuposto dano critérios para imputação. Vamos lá, gente, dá uma respirada aí que eu vou dar uma explicação aqui, que depois todo mundo vai dormir feliz. Eu já falei para a Tainara, você vai aprender bastante, depois você vai ajudar os coleguinhas a estudar, tá? Estou repetindo já pela 4ª vez. Quando a gente entra com uma ação de possessória, quem já assistiu minhas aulas de possessória, o que é possessória? Reintegração, manutenção de posse e o interdito proibitório. Alguém ameaçou você na sua propriedade rural, alguém te esbulhou, tirou você da propriedade rural, né? Ou alguém só turbou, deu uns tiros lá na propriedade rural, manutenção de posse. Para a gente conseguir eliminar, talvez você pegue esse raciocínio aí, Guilherme, que eu já falei para a Tainara 2 vezes, vou falar agora de novo para você. Aí é isso que encerra o que eu precisava passar para vocês. Para a gente conseguir eliminar, para o juiz, né, o linguajar mais tranquilo, para o juiz autorizar no mandado dele que a pessoa, o réu, saia da sua propriedade, ou os réus, você só precisa provar que dentro de ano e dia, está na lei, no Código Civil, viu nas outras aulas lá, você, possuidor de boa fé,
foi esbulhado, tiraram você daí, turbado ou ameaçado. Só isso. A lei, ela fala que é irrelevante no parágrafo único, olha como faz sentido, a demonstração da ocorrência de dano ou existência de culpa ou dolo. A nossa matéria, lindíssima, de procedimentos especiais, a gente conversou, de novo sumiu aquele papel que eu mostrei. A gente conversa sobre ações que têm procedimentos especiais, como, a consignação em pagamento, como ação de prestação de contas, ação monitória, ação de cobrança, as ações possessórias, que é a mais usual aqui para nossa região, para vocês entenderem. Mas eu preciso provar que a pessoa entrou na minha propriedade, matou minha vaca, colheu minha soja. Não, eu tenho que provar que dentro de ano e dia, 1 ano e dia, porque está na lei esse número, você como possuidor, que tem o Dominis, o Animus Domini, ou tem o papel do usucapião, ou tem contrato de gaveta, tem possuidor de boa-fé, foi esbulhado, saiu da propriedade, sem a vontade, por um terceiro, né, foi turbado, ou ameaçado. Aí o juiz, na liminar dele, na tutela, né, inicial dele, ele vai conceder que o requerido saia da propriedade sob pena de multa, que ele não vai invadir essa propriedade sob pena de multa. E isso nada mais é do que o quê? Uma tutela inibitória. Tutela inibitória é uma tutela, uma liminar, que vai inibir a conduta do requerido. Eu fiquei com medo, acho que eu não vou lá na propriedade do Guilherme dar uns tiros, não, porque eu vou pagar multa, vou ser preso, etc. Uma tutela que vai inibir o requerido ou requeridos. E a pessoa já está lá na propriedade, o juiz vai falar para que ele saia, né, dos termos do juiz, né, concedo a liminar para que, né, em 5 dias o requerido saia da propriedade rural, sob pena de multa, sob pena de usar força policial e etc. Então, é para uma remoção de ato ilícito, que é o conteúdo. O que a gente está fazendo agora, a nossa missão do James Bond, que eu falo tum, 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 é só entender essa jogada de raciocínio, porque se vocês lerem um artigo, livro, assim, vai ficar muito abstrato. É entender isso na prática. Que, na verdade, todas as ações que nós vimos hoje e as ações que um dia vocês forem ter contato, tendo na sentença ou na tutela, o juiz manda fazer ou não fazer algo, é uma tutela inibitória. O juiz vai falar, olha, João, não faça isso, sob pena de multa, vai oficiar a justiça lá na propriedade, para tirar, etc e tal, exemplo. Né? Então, é isso que é, no coração do livro aqui, a tutela inibitória, ou a tutela para remoção de ato ilícito. Alguém está fazendo alguma coisa inadequada e ilicitamente, a gente prova para o juiz isso, ou se for uma possessória, nem precisa provar o dano, só que ele invadiu, e ele concede a liminar. Bem bonitinho, fofo. Deixa eu ver aqui. Eu dei um exemplo aqui que eu vou ler de novo para ele, tá? Eu tinha lido para as crianças antes. O que acontece, ó, por exemplo, aqui. Porque o caso, o objeto dessa parte é para a gente pensar quando é ação coletiva. Sabe, às vezes, eu usei porque traz na cabeça um condicionamento mais fácil de compreensão e a gente acaba encerrando. Por exemplo, deu problema na peça, não sei, da BMW, aí tem aquelas propagandas na TV. Proprietários da BMW, da marca não sei o que lá, que tem no câmbio não sei o que lá, a favor entrar em contato com a concessionária, etc. Por quê? Eles querem evitar um dano maior. 2, já entraram com uma ação civil pública, todos aqueles modelos de carros tem que trocar, senão pode dar problema, etc e tal. Certo para todo mundo, a gente já viu isso. E existe também a possibilidade do juiz, a gente pede, por exemplo, digamos que tem uma fábrica aqui em Primavera, coisa que não vai acontecer, que está poluindo todo mundo, tem muito problema pulmonar. Eu entro com uma ação civil pública para o juiz e peço para que ele, peça para que aquela fábrica feche, etc e tal, para que eles não poluam mais. E aí o juiz vê a função social, por exemplo, daquela fábrica. Tem muita família que está trabalhando, gerou desenvolvimento social para a cidade, etc e tal. Aí ele converte a obrigação de não poluir em obrigação de instalar um filtro para evitar a poluição. Estou lendo aqui do livro do Guilherme Marinoni.
Então, ele faz uma troca, pensando, né, no bem comum. Por quê? Porque tem essas tutelas, elas têm a capacidade, o princípio da fungibilidade dentro delas. O juiz, ele pode, depois, o que fique melhor para o autor, obviamente, né, mas também que tem que pensar no bem comum, conceder um pedido que vai ser mais benéfico. Ele não vai poder pedir para demolir e etc e tal, mas ele pede para colocar um filtro que tenha o mínimo de condição para evitar a poluição e assim por diante. Né? Eu acho que eu usei também o exemplo de prótese. Quando eu aprendi na faculdade, usava-se muito esses exemplos. Uma leva de mulheres colocou prótese de silicone com um médico X, deu tudo problema. Aí o advogado perde para retirar a prótese. Retirar a prótese, devolver o dinheiro, etc e tal. E o juiz, aí, ele verifica que também é possível para o bem-estar das mulheres, etc e tal, para que ele recoloque a prótese ou peça para um outro médico recolocar. Por exemplo, não vai ser extra petita, porque aplica-se o princípio da fungibilidade. É uma tutela inibitória. Por quê? Para o médico tirar aquela prótese que deu problema. E não só isso, para que ele refaça a cirurgia. Ele tem essa dualidade, esse caráter dual, né? Nesse tipo de ação. Na prática, vocês não vão falar para o cliente e nem para o juiz: juiz, estou entrando com uma tutela inibitória para remover os requeridos da minha propriedade, remover a prótese que deu problema, de silicone, dentária, que ficou exposta do dentista, a cirurgia que deu hérnia, etc. Não vai falar. Mas é só para vocês entenderem que esse tipo de liminar é uma tutela inibitória. É bem portuguesão mesmo, lá da quinta série. É para inibir o réu de fazer alguma coisa ou não fazer ou não fazer. E aí, gente? Todo mundo vivo? Tudo certo até aqui? Sim. Sim, senhor. Então, tanto eu repetir de novo, só para você entender o fio da meada, tá? Nesses exemplos acaba que não tem no material, mas tem no livro que eu li aqui, e aí eu estou trazendo para vocês. Vou finalizar aqui o que tem nessa leitura. Eu acho que eu já falei tudo aqui, porque eu já tinha dado uma aula sobre isso. Aí o que eu pensei, que eu falei para a Tainara, a gente vai ter 2 aulas ainda antes das provas. Dá uma olhada lá no AVA, tá? Nossa prova, na verdade, não vai ser essa semana que vem, vai ser dia 17 a prova, porque o nosso conteúdo já dado feriado e tal, então vamos fazer dia 17 a prova. Não, semana que vem, dia 10, na outra vai ser a parcial. E a oficial vai ser no começo de dezembro. Tá lá no AVA as datas, mas pede lá, que eu acho que a Eva tem também. Aí eu vou fazer A parcial é dia 17, então? É primeiro, né? Primeira é parcial, isso, é 17. 17 é a primeira e a oficial vai ser depois, no comecinho de dezembro. Mas se você abrir o AVA, tá lá no encontro 1 as datas. Mas dá uma olhada lá, só para não ficar assim, porque daí a gente vai ter 2 aulas ainda. O que eu vou fazer aqui? Como a gente já viu, eu não tive a oportunidade de vocês estão mais assíduos aí, eu vou montar uma aula que vai ser bem prática, porque o objetivo dessa nossa matéria, o objetivo da matéria é a parte prática do processo civil. Só que não tem como eu ter parte prática com vocês, até pedir para vocês fazerem alguns exercícios, etc., se eu não explicar um pouco do direito material, que vocês iam ficar assim, tá? Imagina, só pegar uma ação civil pública, colocar aqui para vocês e ficar explicando, vocês não iam compreender porque não tinham o direito material na cabeça. Agora a gente vai poder fazer uma ação de reintegração de posse, uma ação civil pública sobre, por exemplo, esses problemas que tem aí de prótese, etc., para vocês verem na prática o que é uma manutenção, reintegração, ou tudo que a gente já viu, né? Consignação e etc e tal, para ficar mais prático. Eu acho que não fica melhor, porque senão vocês ficam muito à mercê do conteúdo, que é um conteúdo bem teórico. Eu vou continuar ali no material que eu coloquei, sempre eu vou digitando de uma forma mais organizada, respeitando o código e a ementa de vocês, mas eu acabei que eu já falei tudo isso, mas vamos lá. Princípio segundo o qual é adstrito ao pedido, não podendo julgar nem ultra petita,
nem citra petita, que é menos, nem fora extra petita, que foi do pedido. Esse daqui é o princípio da adstrição ao pedido. Exceto por aquela situação da fungibilidade que eu expliquei para você, quando a gente faz uma ação, uma petição inicial, o juiz só pode conceder aquilo que ele pediu, que nós pedimos para ele. Se não, tem os nomes aqui na lei. Ultra petita, que é a mais ultra. A farmácia ultra popular é uma farmácia fodona, apesar de ser barata. Citra petita tem a ver com menos, ao ele dar pedidos a menos que a gente pediu. E nem fora do pedido. Você pede lá para o juiz dano material, dano moral, aí ele dá dano estético, que você nem pediu, é extra petita. Não pode. É uma exceção quando eu falo do princípio da fungibilidade. A tutela inibitória é também, no item 3 aí da página 2, salvaguardada por meio de sentença executiva lato sensus. Tem o artigo 461, parágrafo 5º, e com isso resta claro que não apenas a sentença mandamental, mas executiva contribui para a prevenção da prática da continuação da repetição do ilícito, fazer ou não fazer. O que isso significa, gente? Quando o juiz ele decide um processo, ele vai mandar fazer ou não fazer alguma coisa, ok? Mandar sair da propriedade rural, não, né? Fazer ou não fazer, dar, entregar, não importa. Para quê? Para evitar a prática da continuação ou da repetição do ilícito que o réu está fazendo, de forma geral, não importa o que seja, uma prevenção. Só que para que essa sentença mandamental tenha força, tem que executar ela. Igual quando a gente ganha um processo, um cheque, tem que executar o cheque para cobrar o executado. Então é isso. A forma da gente, o juiz ele vai dar a sentença, que ele vai mandamental alguma coisa, e a gente vai executar essa sentença. Como forma de prevenção prática, para evitar o que a gente pediu lá na decisão inicial, que é o esbulho, a manutenção, a reintegração de posse, ou a ação de busca e apreensão, que a gente não viu na aula, mas também é um procedimento especial, busca e apreensão, que é quando você deixa de pagar lá no mínimo 3 parcelas do seu veículo móvel, pode perder a posse para a seguradora, para a financeira, etc e tal. A liminar é muito fácil nesse caso, é só você provar que está devendo, o juiz concede a tutela da busca e apreensão. Daí, o que você tem que fazer, o que ele concede lá na tutela? Para você fazer, entregar o carro ou pagar a dívida em tantos dias sob pena de multa. Para isso funcionar, no caso, né, a liminar oficial de justiça vai lá, mas depois que acabou o processo é a execução, de forma que você executa a sentença. No item 4, ação inibitória diz respeito à ação ilícita continuada, e não ao ilícito cujos efeitos perduram no tempo. Nesse caso, basta a remoção do ilícito, ou melhor, que a tutela jurisdicional remova o ato já praticado, para que, por consequência, cessem os efeitos ilícitos. Ele só está falando a diferença entre inadimplemento e remoção do ilícito, que é diferente. A ação inibitória tem ação a remover alguma situação ilícita, alguém que está lá irregular na sua propriedade. Você vai lá e oficial e tira essas pessoas. Automaticamente, com a retirada das pessoas que estão numa propriedade sua inadequadamente, vai cessar os efeitos ilícitos, certo? É diferente de quando existe alguma inadimplência no processo. Então, a ação inibitória diz respeito à ação ilícita e continuada, e não ao ilícito cujos efeitos se perduram no tempo. É diferente. Se alguém está devendo aluguel para você, tem que entrar com ação de despejo. Não é essa tutela específica aqui. Isso aqui é quando alguém fez alguma coisa errada e a gente consegue eliminar. Possessória, é mais fácil de pensar. Tutela ressarcitória de forma específica. O item ressarcitória ali, da seção 3 de vocês. Ressarcitória tem a ver o quê? Com ressarcir, retornar, né, para nós alguma situação. Tem a leitura do nome. Aferida a não conclusão de obra, tendo o autor de arcar com custos de execução por terceiro, faz jus a
a tutela ressarcitória do causador do dano, sob pena de enriquecimento sem causa. Um exemplo. Então, você contrata o João lá para engenheiro civil para fazer o prédio para você. Lá você deu para ele 50 mil reais. Aí ele deixa de fazer, né? Por exemplo, você faz com terceiro, porque você tem que entregar lá, você combinou com o pessoal que comprou o terreno. Aí você entra com uma ação, pedindo o ressarcimento do prejuízo do terceiro, que não agiu com a boa-fé com você. Tá onde? No artigo 249 do Código Civil. E é uma tutela inibitória também, só que é positiva, para que a pessoa devolva, para que a pessoa faça, para que ela ressarça aquele dinheiro que foi investido no trabalho profissional dela, por exemplo, e ele não executou. Tutela específica. É a tutela que consiste na condenação do devedor ao cumprimento de uma obrigação de dar, certa ou incerta, fazer, fungível ou infungível, não fazer. A gente já viu isso. A tutela específica das obrigações de fazer e não fazer é cumprida conforme o artigo 461. A gente já viu isso aqui, lá no começo das aulas nossas. A gente fala de obrigação de fazer e não fazer, etc e tal. Tutela específica é isso. O juiz, ele dá na decisão dele que o réu tem que fazer algo, devolver o carro, devolver 50 boi da raça tal, específica. Não fazer, retirar o nome da inscrição, dos órgãos de restrição de crédito, e não cobrar mais, e não negativar, e não ligar, e etc. Entendeu? Tutela pelo equivalente monetário e de restituição de coisas depende desse constituição de contrato. Isso aqui eu não vou, já falamos. Tutela de emissão e reivindicação de posse. Eu vou só ler aqui, vou explicar, porque a gente já viu isso, mas a gente vai trazer isso depois, exemplos práticos na outra aula. Qual a diferença entre reivindicatório e reintegração de posse? Enquanto a reintegração de posse discute uma posse perdida, sem discussão sobre o domínio da propriedade, a reivindicatória apresenta a propriedade como pano de fundo da controvérsia. Como assim? A ação de emissão de posse não é possessória, gente. Se vocês já ouviram falar isso, a gente nem viu na nossa aula, porque não é. A emissão de posse, sabe quando alguém compra um apartamento da Caixa Econômica, nunca morou, mas tem o contrato, tem a propriedade, tem o domínio, mas nunca morou na casa, deu problema depois. Então, ele entra com uma ação de emissão de posse. Agora, a ação de reintegração de posse é quando você é o possuidor de boa-fé que está na propriedade. Aí você é esbulhado por algum motivo, aí você pede a sua reintegração de posse. Porque você estava na posse, você exercia a posse e perdeu. Então, tem que reintegrar. Agora, a emissão ou reivindicação de posse é quando alguém nunca morou lá, mas é proprietário de boa-fé. É emissão de posse. Engraçado, né? Na verdade, não é engraçado, não. Brincadeira do malandro. Galerinha do Brasil, eu não fiz intervalo, né? Acaba que a gente tem aí 10 minutos. 15. Se quiserem fazer alguma pergunta, pode fazer, que daí eu vou, né? Pode falar. Quem está falando comigo aí? Guilherme? Você falou comigo, Guilherme, ou é o Antônio? Eu ouvi uma voz de homem. Não falei nada, não. Meu cachorro não fala. Tô brincando, gente. Qual que é o plano agora? Vocês vão saber do plano. Eu vou trazer para vocês nas próximas aulas mais parte prática. Eu vou pegar jurisprudência do que a gente estudou, alguns modelos bem práticos mesmo para vocês entenderem na forma da lei como é que fica. Eu vou compartilhar daí com a Eva, vou colocar no AVA também, que às vezes você pode baixar tudinho lá no AVA, e aí a gente fica nessa situação de parte prática para colocar um pouco mais dessa situação que a gente conversou com vocês todo esse tempo aí na prática, para vocês olharem uma petição inicial
que tem esses fundamentos processuais que a gente conversou até agora. Que eu tenho que reconhecer que é um tanto abstrato, ainda mais a gente longe, assim, né? Eu folheando o código aqui, é diferente a atenção aí com vocês, mas a gente tentou fazer o mais possível, mais atencioso possível. Tudo certo, então? Sim, senhor. Alguém falou comigo agora. Sim. Se a senhora puder colocar no água é melhor, porque essa erva que a senhora está falando aí, eu não tenho conhecimento, não. Então tá, você está conseguindo acessar por lá, Antônio. Então, que bom. Eu deixo lá no AVA. É que ela é líder do 9º semestre, mas nem todo mundo é do 9º, né? E aí eu também sempre... Porque sempre tem uns alunos... Obrigada pelo feedback, Antônio. Tem aluno que não está nem na turma, né? Que faz igual o Guilherme, readaptação de grade. Às vezes ele está solitário ali, e aí fica tudo certinho lá no AVA. Beleza, obrigado. Eu que agradeço, viu? Qualquer coisa, estou à disposição. Tem meu e-mail lá que eu coloco para vocês. Eu conversão, atenção maior para as peças práticas, nossa, para correção, porque se eu quero que vocês saiam daqui gostando de processo civil, que eu tenho consciência que é uma parte um pouquinho mais abstrata, mas é possível. Né? O que mata a sede é água, eu sempre falo para os alunos que é o básico que eu preciso que vocês entendam. Eu que tenho que ler esses livros aqui para poder passar para vocês. Tá bom? Obrigada por vocês terem entrado aí. E vou esperar mais um pouquinho, se alguém quiser conversar, senão eu vou encerrar, que eu tenho que postar no YouTube, demora subir a aula e tal, mas aí eu coloco lá, já já. Senhora, por mim está tudo ok, obrigado, boa noite. Boa noite. Tainara tá aí também, Guilherme. Vou encerrar aqui a gravação. Tudo certo. Então tá bom, galera do chapéu.